Então, hoje a gente vai falar aqui sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Então, retas paralelas são retas que não se encontram, né? Que estão uma do lado da outra. Por exemplo, Ô, professor, a atividade que o senhor mandou não é a 11, não? Eu não lembro de o senhor ter corrigido a 11. a 11 Corrigido a eu 11. corrigi na última aula, né? Que foi na quinta-feira. Ah, tá. Falta a 11, né? Eu não corrigi a 11 ainda. Eu vou corrigir ela na próxima aula, viu? Então, hoje o senhor vai explicar essa? Eu vou explicar aqui para a gente já adiantar Lista. a próxima lista, tá bom? Ah, sim. É Entendi. muita coisa para explicar, senão a gente não vai para frente aí no conteúdo. Mas para mim, acho que na última aula eu publiquei foi a lista 12, não? Deixa eu só ver aqui deixa eu olhar aqui na conversa aqui. Foi. Depois a gente vê direitinho isso aí. Mas já vou explicar aqui para a gente ganhar tempo já. Tá bom? Eu formatei o celular aqui, eu perdi muita conversa aqui. Então vamos lá. Sim, sim. Então, pessoal, né? Voltando então. Vou admitir aqui a pessoa aqui. Então, a gente nessa aula aqui, a gente vai falar de retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Então, o que são retas paralelas? São retas que não se encontram, né? Não se cruzam. Então, está uma do lado da outra, por exemplo, a reta IS, a reta R e a reta S. Então, aí a gente escreve assim, a reta é paralela à reta S, né? Essas duas barrinhas aqui, ó, representam retas paralelas, né? Então, quando tem uma barrinha paralela à outra aqui, a gente lê reta paralela a essa. E aí, o que é a reta transversal? É a reta que corta duas ou mais paralelas. Então, a reta que cortou duas ou mais paralelas, que no caso é o T aqui, ela é chamada de reta, então, reta transversal. Bom, aí o que acontece? Essa reta transversal, quando ela corta as paralelas, ela forma pares de ângulos, né? Ela forma aqui alguns ângulos. Então, eu marquei aqui o ângulo A, B, C, D, E, F, G, H. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa situação aqui, a gente tem... deixa eu só aceitar aqui. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, a região interna, que está dentro, e a região que está externa, as paralelas. Então, por exemplo, os ângulos C, D, F e E, eles estão internas paralelas. E os ângulos A, B, G e H, eles estão externos. Tá? Outra coisa que eu tenho aqui, ó, analisando a reta aqui, transversal, eu tenho o lado direito da reta transversal e eu tenho o lado esquerdo da reta transversal. Então, por exemplo, quais são os ângulos que vão ficar do lado direito da reta transversal? É os ângulos B, C, F e G, e do lado esquerdo são os ângulos A, D, E e H. Então, eu tenho aqui região interna, que está dentro das paralelas, região externa, que está fora, ângulos que estão à direita da transversal, que está do lado direito da transversal, e o ângulo do lado esquerdo, que está do lado esquerdo da transversal. Ok? Bom, e aí a gente forma alguns pares de ângulos. Por exemplo, o primeiro ângulo que a gente tem aqui é chamado de ângulos. Então, ângulos. Estou aceitando aqui. Então, eu tenho aqui o parzinho de ângulos, que é chamado de ângulos correspondentes. Correspondentes. Então, o que são ângulos correspondentes, pessoal? São ângulos que estão do mesmo lado da transversal, certo? Só que um tem que estar dentro e o outro tem que estar fora, ou vice-versa, né? Um está fora e um está dentro. Ou seja, um tem que estar na região externa e um tem que estar na região interna. Então, por exemplo, para ser correspondente, eles têm que estar do mesmo lado, né? Por exemplo, o lado direito aqui, quem serão os correspondentes? É o ângulo que está dentro e o outro que está fora. Então, por exemplo, ó, o B, ele está externa, a paralela, ele está de fora, e o ângulo C está dentro. Só que tem um porém, eles são vizinhos, né? E não pode ser vizinhos, né? Então, ele não pode ser. Então, vai ser o ângulo B e o ângulo F. Então, ó, B e F. Então, B e F. Quem mais são? C e G.
Então, C e G. Então, esse aqui é outro par de ângulo. Quem mais é agora? No lado esquerdo, a transversal, ó, o ângulo A e o e F, isso, o ângulo A e F. D e H. E D e H. E aí, quais são as propriedades aqui, ó? D e H. E aí, quais são as propriedades aqui desse cara, né? Dos ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes, pessoal, eles são iguais. Aí na geometria a gente fala congruentes, tá? Às vezes você vai ler no livro aí, não vai aparecer a palavra iguais, vai aparecer a palavra congruentes. Então, ângulos correspondentes, eles são iguais, têm a mesma medida, né? Um exemplo aqui para você. Então, se eu desenhar aqui as paralelas, essas aqui são as paralelas cortadas com a transversal. Aí eu vou colocar que aqui mede 2x, e esse outro ângulo aqui mede x mais 10. E é a pergunta dele, né? Quanto vai valer o x? Como é que eu faço? Ó, esse ângulo e esse, eles estão do mesmo lado, só que um está dentro e outro está fora. Então, quer dizer que eles são correspondentes. E todos os ângulos correspondentes, eles são iguais. Então, quer dizer que 2x é igual a x mais 10. E aí, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui, né? Bom, é uma equação de primeiro grau. Dentro de um lado, dentro do outro. Aí o x está positivo, passa para cá negativo. Então, fica 2x menos x igual a 10. E aí, se eu tenho 2x, tira um x, fica x. Então, x é igual a 10. Então, geralmente, para você calcular o valor de x aí nessas questões, né? Então, ângulos correspondentes são ângulos que estão do mesmo lado da transversal, só que um dentro e um fora. E detalhe, eles não podem ser vizinhos, tá? Não pode estar um do lado do outro, ok? Essa aí é a primeira parte aí. Bom, outro tipo de ângulo que a gente tem, né? Deixa eu só... Vamos lá. Posso trocar a tela? Pode sim, professor. Então, vamos lá. Outro tipo de ângulo que eu tenho aqui, deixa eu aproveitar aquela figura de novo lá. Tela. Tá aqui. Bom, outro par de ângulos que a gente tem aqui são os ângulos chamados de ângulos alternos internos. Então, ó, ângulos alternos, alternos internos. Então, o que são ângulos alternos internos? É que eles estão dentro das paralelas, estão aqui dentro, só que eles estão alternados à transversal, né? Ou seja, um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Detalhe, eles não podem ser vizinhos. Então, a gente nunca analisa aqui os vizinhos aqui nesses casos. Então, ó, quem que será então? Ó, será o C com o E. Então, vamos escrever aqui, ó, o ângulo C e E. E qual que é o outro que eu tenho ali? Ó? D e F. Isso, o ângulo D e o ângulo E. Então, tá aí. Então, esses dois aqui são alternos internos. Se eu tenho os ângulos alternos internos, eu vou ter também os ângulos alternos externos, né? Os que estão de fora. Ou seja, eles estão alternados da transversal, porém eles não podem ser vizinhos, né? Estão de fora. Então, no caso aqui, quem serão os pares de ângulos? Ó, o B com o H, ó, eles estão alternados e externo. Então, o ângulo B e H. E qual que é o outro par que a gente tem ali? A e G. Isso, A e G. Então, independente dos ângulos, se eles são alternos, externos ou alternos internos, a propriedade que rege eles são iguais. Eu vou escrever assim para facilitar, tá? Então, ângulos alternos internos, eles são iguais, têm a mesma medida, né? Vou fazer um exemplo aqui. Vamos calcular o valor de x de novo, ó. Eu tenho aqui essas duas retas, que são retas paralelas, cortadas por essa transversal aqui. E aí eu vou colocar aqui esse ângulo aqui como sendo 2x menos 10. E esse outro ângulo aqui eu vou colocar ele como sendo x mais 30. E aí como é que eu vou calcular o valor de x? Olha, esse ângulo e esse ângulo, eles estão alternados à transversal, né?
que é a transversal? É a reta que corta as paralelas. Eles estão alternados, então eles são ângulos alternos externos. E todos os ângulos alternos externos, né, eles são o quê? Iguais. Quer dizer o quê? Que 2x menos 10 é igual a x mais 30. Então, está aqui. E aí, como é que eu resolvo isso aqui? Aí a gente resolve a equação do primeiro grau, né? De um lado e número do outro. O x está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 2x menos x. O 10 está negativo, ele passa para cá positivo. Então, fica 30 mais 10. E aí eu faço, ó, 2x menos x dá x. 30 mais 10 dá 40. Então, quer dizer que o x é 40 graus. Então, nesse tipo de exercício, o que você faz? Primeira coisa é identificar que par de ângulo que você tem. Até agora a gente viu três, né? Que são os correspondentes, os alternos internos e os alternos externos. Tá? Então, todos esses aí, eles são iguais. Né? Bom, posso trocar aqui a tela? Sim. Então, vamos lá. Bom, então eu vou, de novo, aproveitar essa figura aqui. Deixa eu só copiar ela aqui de novo. Bom, então está aqui. Outro par de ângulos que eu tenho também, né, que também são iguais, são os ângulos chamados ângulos opostos pelo vértice. Aí, às vezes, a gente nem fala essa palavra, essa frase toda aqui, né? A gente fala só o seguinte. A gente fala que são os ângulos OPV. Então, ângulos OPV quer dizer que são ângulos opostos pelo vértice. Então, o que quer dizer isso? O vértice de um ângulo, pessoal, é o encontro aqui. Ó. Isso aqui é o vértice. Então, o oposto quer dizer que está um na frente do outro. Né? Ele não pode estar do lado. Por exemplo, o A e o B está um do lado do outro. Então, no caso, quem está na frente do A aqui? Ó? Quem está na frente do A é o C. O C. Então, A e C. Aí aqui eu tenho mais pares de ângulos, né? Quem mais aqui em cima? Ó? O B e D. B e D. Então, B e D. Depois do B e D, eu tenho quem? Aqui embaixo agora. E e G. E e G. Então, E e G. Toda vez que eu for representar ângulo, tá? Tem um circunflexo em cima, né? Quando for ler. E o outro parzinho que eu tenho aqui, FH. FH. E aí a propriedade deles, pessoal, é igual aos outros dois que a gente viu ali, agora há pouco. Eles têm a mesma medida, né? A gente fala que eles são iguais, congruentes. Então, ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes, ângulos alternos internos e externos são iguais. Então, vamos dar um exemplo desse cara aqui também. Eu vou mudar as paralelas agora, senão vai pensar que sempre tem que vir desse modelo, né? Eu vou colocar elas assim agora. Ó. Eu tenho aqui essas duas retas paralelas, cortadas por essa transversal aqui. Aí eu vou chamar aqui de 3x, e aqui eu vou chamar de x mais 60. E aí o meu objetivo é encontrar o valor de x. Bom, esse ângulo e esse, eles estão opostos pelo mesmo vértice. Então, eles são OPV. E ângulos OPV, eles são iguais. Então, quer dizer que 3x é igual a x mais 60. E aí, como é que eu vou resolver isso aqui? Ó? Letra de um lado, número do outro. O x está positivo, passa para cá, negativo. Então, fica 3x menos x. Igual a 60. Bom, se eu tenho 3x e tira um x, eu fico com 2x. Igual a 60. E aí, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com 60 dividido por 2. E 60 dividido por 2 dá É 30. igual a 30. Então, quer dizer que o x vale 30, né? Aí, pode acontecer assim, ó. Ele perguntar, quanto que mede cada ângulo desse aqui? Aí, você substitui. Se o x é 30, 30 mais 60 dá 90. E aqui também tem que dar 90, não precisa nem fazer cálculo, né? Porque eles são iguais, né? Mas se você quiser conferir, 3 vezes 90, 3 vezes 30 dá 90. Ou seja, 90 é igual a 90. Então, ângulos opostos pelo vértice, OPV, eles são iguais, têm a mesma medida. Ok? Alguma dúvida aí nesses OPV? Posso trocar a tela? Pode. Então, vamos lá.
Bom, aí agora tem os últimos pares de ângulos, né? Que são esses aqui. Então, peraí, deixa eu limpar isso aqui. Eu quero que limpa. Então, vamos lá. Pronto. Então, vamos aproveitar aquela figura de novo. Bom, outro par de ângulo que eu tenho aqui, os outros dois pares de ângulos que a gente possui aqui, eles é chamado o seguinte: ângulos colaterais internos. Aí, se eu tenho os internos, eu vou ter os externos também, tá? Então, o que são colaterais? Colaterais quer dizer que eles estão do mesmo lado, certo? Então, está do mesmo lado da transversal. Ou ele está do lado direito, ou ele está do lado esquerdo. Porém, eles têm que ser internos. No caso aqui, ó, quem são os ângulos internos aqui do lado direito? O C e o F. Então, C e F. E do outro lado, quem são os colaterais que eu tenho ali? D e E. Isso, o D e o E, né? Ou o E, né? Não posso falar muito é E, né? Então, o E e o D, certo? São os colaterais internos. E aí, se eu tenho os colaterais internos, eu vou ter os colaterais externos. Então, vamos escrever aqui, colaterais, então, ângulos colaterais externos. Então, o que são os ângulos colaterais externos? Que estão do mesmo lado, ou do direito ou do esquerdo, né? Porém, de fora. Então, quem são os pares de ângulos que são colaterais? B E e G. isso, D e G, D. A, E o do outro lado é quem? A e H. Isso, A e H. E agora, muda a propriedade. Os demais todos são iguais. Os alternos internos, alternos externos, os correspondentes e os OPV. Agora, os colaterais internos e externos, a gente fala que eles são suplementares. O que quer dizer isso, professor? Suplementares. Quer dizer o quê? Que na hora que eu somar os dois, ou seja, se eu somar o ângulo C com o ângulo F, o resultado disso tem que ser igual a 180. Isso quer dizer suplementar. A soma de dois ou mais ângulos tem que dar 180. O outro caso aqui, ó, o ângulo E com o ângulo D tem que dar 180. Então, somando os dois, tem que dar 180. A mesma coisa com os colaterais externos. Se eu somar o B com o G, o resultado disso tem que dar 180. E o outro agora, se eu somar o A com o H, o resultado disso tem que dar 180. Então, está aqui. Então, A e H tem que dar 180. Então, ângulos colaterais, não importa se é interno ou externo, a propriedade dele é que eles são suplementares. Somando tem que dar 180. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, vou colocar aqui as transversais. Então, coloquei aqui a paralela, perdão, primeiro. Então, está aqui as paralelas. E aqui eu vou colocar a transversal. Então, está aqui. E aí eu vou colocar que aqui mede 2x menos 20. E aqui eu vou colocar que mede 3x mais 40. Então, o que eu sei? Ó, que esses dois carinhas, eles estão do mesmo lado. E eles estão dentro das paralelas. Então, quer dizer que eles são colaterais internos. E qual que é a propriedade dos colaterais internos? Que somando os dois, ou seja, 2x menos 20, mais 3x mais 40, o resultado disso tem que dar 180. Então, está aqui. Como é que eu vou resolver isso, professor? Letra de um lado, letra do outro. Ó, se eu tenho 2x e somo com 3x, eu fico com 5x. Se eu devo 20 e tenho 40 para pagar, eu vou ficar com 20. E sobra 20. Aí, o que eu faço aqui agora? Esse 20 está positivo, eu passo ele para o lado direito negativo. Vai ficar 5x é igual a 180 menos 20. E 180 menos 20 é igual a 160.
E aí o 5 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, x vai ficar igual a 160 dividido por 5. Então, está aqui. 160 dividido por 5, eu vou ver que o x vai dar 32. Então, está aqui. Então, quer dizer que o x vale 32. Então, toda vez que ele falar para você que ambos são colaterais internos ou externos, a propriedade que somando eles tem que dar quanto? 180. E dos demais são iguais, tá? Então, ambos alternos internos, alternos externos, correspondentes e OPV, né, compostos pelo vértice, eles são iguais. Colaterais internos e colaterais externos, eles são suplementares. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo? Sim. Bom, então, vamos continuar aqui. Outra coisa que a gente estuda também, quando a gente fala de retas paralelas cortadas por transversais, é um teorema chamado Teorema de Tales. Tá? Esse é tudo assunto da outra lista aí, né? Que não sei se eu publiquei, se a gente vai publicar ainda. Bom, então outra coisa que a gente tem aqui, ó, um negócio chamado Teorema de Tales. Vamos escrever aqui, ó. Teorema de Tales. Aí, o que fala o Teorema de Tales, né? O Teorema de Tales, ele fala o seguinte: quando você tem um feixe de paralelas, o que quer dizer feixe de paralelas? É quando você tem duas ou mais paralelas. Então, tá aí. Então, quando você tem duas ou mais paralelas, é chamado de feixe. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, essa reta, vou colocar essa reta, eu vou colocar essa reta. Então, aqui eu tenho um feixe de paralelas. Então, toda vez que eu tiver duas ou mais, é um feixe de paralelas. E aí, o que fala o Teorema de Tales? Que nesse feixe de paralelas, eu tenho retas transversais, né? E essas retas transversais, quando ela corta as paralelas, né, elas interceptam aqui nos pontos aqui, elas vão formar segmentos proporcionais, né? Então, eu vou marcar aqui os pontos que ela encontra, vou chamar de ABC, e aqui eu vou chamar de DEF. E aí, esses pontos aqui, que é os pontos de encontro, né, ela forma segmentos proporcionais. Então, primeiro vamos entender o que é uma proporção. Aí a gente volta aqui. Pessoal, toda vez que ele falar proporção, então, primeiro, vamos falar de razão. O que é uma razão? A razão, pessoal, nada mais é do que uma fração, tá? Então, quando ele falar razão para você, ele está falando que isso é uma fração. E fração nada mais é do que divisão. Então, tá aí. Valor de razão é a mesma coisa de fração, que é a mesma coisa de divisão. E aí, o que é uma proporção, né? A proporção, pessoal, é a igualdade entre razões. Então, toda vez que você tem uma fração igual a uma outra fração, isso é chamado de proporção, tá? Então, o que acontece? Ele fala assim, que essas retas transversais, quando elas cortam as paralelas, elas formam segmentos proporcionais. Então, quer dizer o quê? Que se eu pegar o segmento AB e dividir pelo segmento BC, então, dividir pelo segmento BC, isso aqui vai ser igual, aí eu venho cá e faço a mesma coisa na outra transversal, ó. D com E, então D com E, dividido por E com E. Então, ele fala que isso aí são segmentos proporcionais, são iguais, tá? Você pegou esse tamanho dividido por esse tamanho, isso é a mesma coisa que eu pegar esse tamanho aqui dividido por esse tamanho. Um exemplo para vocês, geralmente ele cai em calcular o valor de x. Então, eu vou desenhar aqui um feixe. Aqui um feixe. Vou colocar aqui duas transversais. E aí eu vou colocar aqui x. Aqui eu vou colocar 10.
Aqui eu vou colocar 8 e aqui eu vou colocar 30. Aí o objetivo aqui é encontrar o valor de x. Então, de acordo aqui com o teorema de Thales, né, quando você tem retas paralelas cortadas por transversais, isso forma segmentos proporcionais. Quer dizer o que então? Que x dividido para 10, isso aqui vai ser igual a 8 dividido para 30. E aí, como é que eu resolvo isso? Toda vez que você tem uma fração igual a outra fração, uma proporção, multiplica cruzado. X vezes 30 dá 30x. 10 vezes 8 vai dar 80. E aí, o que eu faço? Ó, o 30 está multiplicando, ele passa dividido. Então, vai ficar 80 dividido por 30. O que você pode fazer aqui? Ó? Corta esse zero com esse. E aí, sobrou 8 sobre 3. Se você dividir o 8 por 3, vai dar quebrado, quer ver? 2 vezes 3 dá 6, sobra 2. Aí, vírgula, acrescenta zero aqui, 6, né? 6 vezes 3, 18, sobra 2. Aí você coloca outro zero aqui, 6 de novo, 6 vezes 3, 18, sobra 2. E isso aqui nunca vai terminar, né? Isso aqui é chamado de, quando você faz uma divisão e o quociente sempre fica repetindo um número, né, ou alguns números, isso aí é chamado de dízima periódica, né? Então, dízima periódica. Então, isso aqui representa uma dízima periódica. Então, você pode deixar o resultado em fração. Se você dividir, vai dar uma dízima. Você coloca aqui, ó, aproximadamente 2,6, né? Porque sempre repete 6, 6, 6, 6, 6. Então, isso aí é chamado, né, teorema de Tales, ok? Tales de Mileto. Se quiser pesquisar lá, foi um filósofo, né? Ele não era matemático, né? E, geralmente, esse pessoal lá no começo do século lá, do milênio, né? Perdão, geralmente eles eram filósofos, né? Eles estudavam todo tipo de assunto, né? Não só matemática, física, química, né? Biologia. Então, eles se preocupavam com tudo, né? E Tales de Mileto, ele era filósofo. E aí ele criou esse teorema aí. Ok? Posso trocar a tela? A outro exemplo? Sim. Vamos lá. Bom, um outro exemplo aqui, ó, continua calculando o valor de x, né? Então, ó, eu tenho aqui as paralelas. Então, deixa eu desenhar direito isso aqui. Volta aqui, meu filho. Então, vamos lá. Ó, tem aqui a paralela, que são retas que não se encontram, cortada por duas transversais. Eu vou colocar assim. E aqui eu vou colocar x, aqui eu vou colocar 8, aqui eu vou pôr 12, e aqui eu vou pôr 40. Então, como é que eu monto aqui a proporção? X, sempre você pega em cima da mesma transversal, ó. X está para quem? 12, assim como. Agora você vem do lado de cá. Aí, detalhe, você começou de cima para baixo, né? Então, na outra transversal, você tem que fazer a mesma coisa, de cima para baixo. 8 está para 40. E aí, o que eu faço aqui? Multiplica cruzado. 40 vezes x dá 40x. 12 vezes 8 vai dar 8 vezes 2, 16, vai dar 96. Aí o 40 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vou ficar com 96 dividido por 40. Penso eu que vai dar quebrado isso. O que você pode fazer aqui? Você pode simplificar por 2, que vai ficar 48 sobre 20. Aí você pode simplificar por 2 de novo, vai ficar 24 sobre 10. E aí você pode simplificar por 2 de novo, se você quiser, que vai ficar 12 sobre 5, ok? Então, aqui eu simplifiquei por 2, aqui por 2, aqui por 2, aqui, até chegar nessa, né? Cheguei na fração chamada de irredutível. Pode deixar o resultado em fração, professor? Pode. Se eu quiser dividir, pode também? Pode.
Então, se você dividir 12 por 5, vai dar 2,4. Esse aqui dá um decimal exato, tá? Finito, ok? Então, esse aí é um outro exemplo, utilizando o teorema de Tales. Bom, vamos dar mais um exemplo aqui. Pode vir e cair assim, né? Deixa eu trocar aqui a posição das paralelas, né? Vou colocar as paralelas assim. E aqui eu vou colocar as transversais. Então, tá aqui. Aqui eu vou pôr 3. Aqui eu vou pôr 2. Aqui x mais 1. X mais 1. E aqui 10. Então, tá aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui, então? Ó, as paralelas são essas que estão inclinadas, né? Vou até dar nome a elas. Ó. Vou chamar aqui de reta A, reta B, reta C. Aí eu vou escrever aqui, ó, que o A é paralelo a B, que é paralelo a C. Então, quer dizer o quê? Que os demais são as transversais. Então, ó, como é que eu faço nesse caso aqui? Você percebe que esse caso é diferente do anterior, porque as transversais se encontraram. Então, é aquilo que eu comentei nesse aqui, ó. Sempre você pega em cima da mesma transversal. Então, ó, em cima dessa transversal aqui, ó, quais são os números que estão nela? 3 e o 10. Então, eu ponho 3 está para 10. Isso aqui é igual, ó, agora eu venho na outra transversal. 2 está para x mais 1. Então, tá aqui, ó, x mais 1. Então, como é que eu resolvo isso? Multiplica cruzado, ó. 3 vezes x mais 1 é igual a 2 vezes 10, que é 20. Como é que eu faço aqui com esse 3? Ó, esse 3 aqui, ó, você faz a distributiva, que é o chuveirinho. Então, vai ficar 3 vezes x é 3x, 3 vezes 1 é 3, igual a 20. Esse 3 está positivo e passa para cá negativo. Então, 3x é igual a 20 menos 3. E 20 menos 3 é 17. E aí o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com x é igual a 17 dividido por 3. Se você fizer 17 dividido por 3, vai dar quebrado também, quer ver? Vai dar 5, 5 vezes 3 dá 15, sobra 2 aqui, vírgula 0. Aí, de novo, ó, 6 vezes 3 dá 18, sobra 2, acrescento 0. 6 vezes 3, 18, sobra 2. E assim sucessivamente, né? Então, deu outro dízimo periódico. Então, você pode deixar o resultado na forma fracionária. Se quiser dividir, aí você vem cá e escreve que isso aqui é aproximadamente 5,6, né? Faça uma casa após a vírgula, né? Você não fala nada. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal, nessa aí, no Teorema de Tales? Não. Bom, então, pessoal, por hoje vai ser só, tá? Porque eu tenho uma reunião agora aqui com outros professores e de outros colégios, para a gente estar decidindo aí os livros didáticos do ano que vem, né? Para o ensino médio, no caso de vocês, né? Que nesse primeiro ano, vocês vão pegar outro tipo de livro. Bem? Então, aí a gente encerra hoje aqui, na quarta-feira a gente continua, e aí eu faço a correção das listas que estão ficando para trás aí. Tudo bem? Então, falou para vocês, com Sim. Deus, boa semana, até quarta-feira, 2h30 da tarde de novo. Beleza? Então, falou, tchau para vocês. Tchau. Tchau.